Neste exato momento, Brasil e Estados Unidos tentam recalibrar uma relação de 200 anos. Em 7 de maio de 2026, Lula entrou na Casa Branca para uma reunião de quase 3 horas com Donald Trump. Na mesa estavam tarifas, PIX, comércio, crime organizado, minerais críticos, Irã, Venezuela e a velha ambição brasileira de ter mais peso na ONU. 2 dias depois, Lula resumiu a linha brasileira: ampliar parcerias sem abrir mão da soberania. Mas essa frase carrega uma sombra antiga. Por que a relação moderna entre Brasília e Washington não nasceu em um almoço diplomático? Ela foi forjada em guerra, em submarinos, em aço e em pistas de pouso no Nordeste. E se, em 1942, Vargas tivesse dito não? E se o Brasil tivesse negado bases aos Estados Unidos no momento mais perigoso da Segunda Guerra? Na história real, Getúlio Vargas era um ditador nacionalista tentando vender caro a posição brasileira. O Estado Novo tinha simpatizantes do fascismo, mas o Brasil precisava de comércio, armas, crédito e indústria. Então Vargas jogou com a rivalidade entre potências. A FGV registra o ponto central: em 1941, o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos. Washington financiaria a primeira grande siderúrgica brasileira. Em troca, o governo brasileiro permitiria bases militares no Nordeste. Esse acordo era mais que diplomacia. Era geografia. Natal, no Rio Grande do Norte, era uma das pontas mais curtas entre a América do Sul e a África. Parnamirim viraria parte do que os aliados chamariam de trampolim para a vitória. Só que, antes de virar aliança, aquilo virou sangue. Em agosto de 1942, submarinos alemães atacaram navios mercantes brasileiros. A Força Aérea Brasileira lembra que mais de 600 brasileiros morreram em 5 navios torpedeados pelo U-507. A Marinha resume assim: o Brasil manteve neutralidade até agosto de 1942, depois dos torpedeamentos, declarou guerra à Alemanha e à Itália. A população foi às ruas. Havia corpos no litoral, famílias destruídas, jornais furiosos e pressão sobre um governo que já vivia uma contradição absurda, uma ditadura entrando em uma guerra em nome dos aliados democráticos. Na linha real, Vargas escolhe o lado vencedor. O Brasil patrulha o Atlântico Sul, recebe equipamentos, envia soldados para a Itália e sai da guerra com prestígio. Agora mude uma decisão. Imagine agosto de 1942. Vargas condena os ataques alemães. Chora os mortos. Promete defender a costa. Mas, no gabinete fechado, toma outra decisão. Ele declara uma neutralidade armada. O Brasil não entra formalmente no eixo. Não é isso. O Brasil também não vira aliado pleno dos Estados Unidos. Vargas diz que permitirá abastecimento limitado, cooperação naval controlada e defesa do território brasileiro. Mas nega a expansão das bases norte-americanas em Natal, Recife, Salvador e Fortaleza. O argumento público é soberania. Nenhuma potência estrangeira mandaria no Nordeste. O argumento secreto é medo. Medo de parecer submisso a Washington. Medo de irritar oficiais nacionalistas. Medo de abrir o país e depois não conseguir fechar a porta. Só que o Atlântico não esperaria Vargas decidir com calma. A base de Parnamirim não era detalhe. Estudos da Marinha descrevem a base americana em Natal com mais de 700 edificações e trânsito diário de 400 a 600 aeronaves em demanda da África. Isso é gigantesco. Sem esse corredor, a guerra no Atlântico Sul fica mais cara, mais lenta e mais arriscada. Aviões precisam usar rotas piores. Comboios ficam mais expostos. A patrulha contra submarinos perde alcance. O litoral brasileiro continua vulnerável, mas agora Washington não tem garantia de acesso. E aqui entra a primeira consequência assustadora: os Estados Unidos não iriam simplesmente aceitar. Em 1942, o Nordeste era uma peça estratégica demais. A distância entre Natal e a África era curta demais. A guerra era urgente demais. Se Vargas fechasse a porta, Washington começaria a procurar a chave. A pressão viria em camadas. Primeiro, crédito. Sem confiança militar, o dinheiro para a Volta Redonda ficaria mais difícil. Segundo, armamentos. A modernização das Forças Armadas brasileiras dependeria de uma parceria que agora estaria contaminada. Terceiro, diplomacia. O Brasil seria visto como país ambíguo no pior momento possível. E existe uma possibilidade que não precisa virar certeza para ser grave: ocupação parcial, controle temporário ou imposição de zonas militares no Nordeste.
Não imagine tanques entrando no Rio de Janeiro. Imagine algo mais frio. Bases em ilhas, pressão sobre portos, bloqueio de equipamentos, inteligência operando nos bastidores, generais brasileiros sendo sondados, embaixadores falando em segurança hemisférica. Vargas teria escolhido soberania. Mas talvez descobrisse que soberania sem força vira uma palavra bonita cercada por navios. Dentro do Brasil, a recusa abriria uma rachadura. As famílias dos mortos nos navios exigiriam vingança contra a Alemanha. Setores do exército viriam à aproximação com os Estados Unidos como necessária. Outros oficiais acusariam Washington de tentar transformar o Brasil em protetorado. Industriais queriam máquinas. Trabalhadores queriam emprego. Nacionalistas queriam independência. O Estado Novo, que parecia forte, ficaria preso entre todos. Se Vargas reprimisse protestos anti-eixo, pareceria proteger os agressores. Se cedesse aos americanos depois de prometer resistência, pareceria fraco. O ponto de virada foi esse: a Aliança Real deu a Vargas uma saída. A recusa alternativa transforma cada caminho em crise. A consequência mais silenciosa estaria no aço. Volta Redonda não foi só uma fábrica. A Companhia Siderúrgica Nacional virou símbolo de industrialização pesada. Sem aço nacional, estrada custa mais. Ponte custa mais. Máquina custa mais. Trem, caminhão, fábrica, canteiro de obras, tudo fica mais dependente de importação. Na linha real, a barganha de Vargas com Roosevelt ajuda a destravar esse projeto. Na linha alternativa, o financiamento pode atrasar, diminuir ou vir com condições piores. Talvez a usina ainda nasça. Mas nasce mais tarde, mais cara, menos integrada à vitória aliada. E 5 anos de atraso em indústria de base não são 5 anos. São décadas de efeito cascata. O Brasil dos anos 50 chegaria menor e mais dependente exatamente quando o mundo acelerava para carros, eletrodomésticos, concreto e petróleo. Depois vem a consequência simbólica, a Força Expedicionária Brasileira. Na história real, cerca de 25.000 soldados brasileiros foram enviados à Itália em 1944. Monte Castelo, Montese e a Cobra Fumando viraram parte da memória militar do país. A participação foi limitada perto das grandes potências, mas foi real. O Brasil pôs soldados no campo de batalha europeu. Na linha alternativa, não há FEB na Itália. Ou há uma força menor, tardia, enviada depois de uma humilhação diplomática. Sem FEB, a contradição do Estado Novo pesa mais. Como uma ditadura que não lutou pelos aliados justificaria seu lugar no pós-guerra democrático? Como os generais brasileiros voltariam modernizados se nunca tivessem operado junto ao exército americano? Como o Brasil pediria voz em 1945 sem ter pago parte do preço? Em 1945, a conta chega. Na história real, o Brasil não virou superpotência. Mas saiu do conflito no lado vencedor, com indústria simbólica, forças armadas transformadas, capital diplomático e a narrativa de único país sul-americano que mandou tropa para a Europa. Na linha alternativa, o Brasil chega à mesa como o país que hesitou demais. Washington lembra da recusa. Londres lembra da dificuldade. A América Latina olha com desconfiança. A ONU nasce, mas o Brasil entra menor no imaginário do pós-guerra. E talvez até a queda de Vargas mude. Na nossa história, a vitória dos aliados aumentou a pressão pela redemocratização, uma ditadura não combinava com o discurso de liberdade. Na linha alternativa, Vargas poderia tentar sobreviver dizendo que protegeu a soberania nacional. Ou cairia antes, derrubado por militares que temiam isolamento. Agora volte para 2026. Quando Lula e Trump falam de tarifas, PIX, minerais críticos e crime organizado, eles estão sentados sobre camadas de memória. Parte da relação Brasil-Estados Unidos nasceu quando o Brasil abriu uma porta estratégica no Atlântico. Parte da industrialização brasileira nasceu quando Vargas trocou acesso militar por aço. Parte da ambição brasileira na ONU nasce do desejo de ser reconhecido como o país que participou da Ordem de 1945. Se Vargas tivesse negado bases aos Estados Unidos em 1942, talvez o Brasil de hoje fosse mais desconfiado, mais isolado e menos ouvido. A palavra soberania soaria mais heróica, mas viria acompanhada de menos indústria, menos poder militar e menos crédito diplomático. A pergunta final é incômoda. Em 1942, Vargas vendeu caro demais a soberania brasileira, ou salvou o país de ficar sozinho no pior momento do século? E você, o que acha? O Brasil teria sido mais independente,
Ou teria descoberto que independência sem aliados pode custar caro demais? Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo E se te esperando.